Terra firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, mas eu também me chamo Luiz Antônio Roder, tá? Que é meu nome completo. Eu vou convidar você primeiro para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, passar o vídeo para frente, vir fazer parte da comunidade Terra Firmeza, ajudar a gente aí no que for possível na divulgação. E hoje eu recomendo Netflix. Coincidentemente, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Bang Bang italiano, né? E saiu um documentário, um documentário, chama Django e Django. O que é o Django e Django? É um documentário feito pelo Quentin Tarantino e o Ruggero Deodato. O Ruggero Deodato, aquele que eu falei lá do Canibal Holocausto, né? Homenageando o Sergio Corbucci e falando sobre o cinema, sobre o Bang Bang italiano. Então ele faz algumas comparações do Sergio Leone, né? Que é o que eu tinha falado principalmente no Bang Bang italiano e que eu estou trabalhando aqui na trilogia dos dólares, e o Sergio Corbucci. O Sergio Corbucci fez filmes fez filmes épicos, fez filmes de época e tal, mas os filmes mais famosos dele são a trilogia revolucionária, né, que é com o Franco Nero. Ele trabalhou muito com o Franco Nero, e o Django. Então, o Quentin Tarantino, ele tinha a vontade de escrever um livro chamado O Outro Sérgio. Por que o Outro Sérgio? Porque você tem o Sergio Corbucci, o Sergio Leone, que é o mais famoso de todos em função da trilogia dos dólares, mas você também tem o Sergio Corbucci, que é considerado o segundo maior diretor de todos os tempos, principalmente de Bang Bang, pro estilo Bang Bang italiano. Então, ao invés dele escrever o livro, ele acabou fazendo esse documentário. Esse documentário é interessante, que ele é italiano, né? Tirando as partes que o Quentin Tarantino está dando entrevista, que são em inglês, mas a maior parte, a narração dele é italiana, para manter isso. E ele comenta a filmografia do Sergio Corbucci e a importância dele nesse sentido, como que ele o influenciou. E aí, como que o Django dele chegou no Django do Sergio Corbucci, chegou no Django, veio a ser o Django do Quentin Tarantino. E aí é interessante, porque ele conta uma história. Sabe aquela história que tem uma vez em Hollywood, do ator que foi lá e falou mal pro diretor? Essa história aconteceu com o Sergio Corbucci de verdade. Essa história aconteceu e ele levou esse ator para trabalhar com ele, e no final esse ator era muito difícil, acabou não trabalhando nos outros filmes. O que é interessante nesse documentário? A abordagem e a leitura que o Quentin Tarantino vai fazer da obra do Sergio Corbucci. Então ele começa a salientar dois momentos disso, e que foram importantes para chegar no Django do Tarantino. Primeiro, o aspecto revolucionário do Sergio Corbucci. O Sergio Corbucci, ele foi da juventude fascista. Não que ele fosse fascista, mas o que acontece? Ele era uma criança na época do fascismo, e ele cantava no coral dos jovens e tal. E quando ele era criança, ele cantou no encontro do Hitler com o Mussolini. Tanto que o Hitler aponta para ele, fala assim: nossa, você canta bem, né? Faz um elogio particular para ele, assim. Então, é a visão do Sergio Corbucci em relação ao antifascismo, que o cinema dele tem um aspecto revolucionário. Então, você vai ter sempre personagens protagonistas sofridos, que em qualquer outro filme que ele trocasse seriam um vilão, poderia muito bem ser o vilão de uma obra. Então o Django, no filme do Companheiros, por exemplo, poderia ser o vilãozão que eles tinham que matar, e vice-versa. Então, que é a construção
da obra do Sérgio Corbucci envolveria o quê? Uma ideia de um cinema revolucionário, ou seja, de você todas as obras dele iam ter um papel antissistema. E aí, o que é esse antissistema? Ele sempre vai retratar aquela sociedade que é oprimida como responsável por aquilo. Então ele vai humilhar essa sociedade. Então tem várias cenas de filme que ele coloca. Meu, é muito legal o modo como ele constrói e vai contando a história do Sérgio Corbucci ao mesmo tempo. Em contrapartida, ele coloca o quê? Que o Sérgio Corbucci foi o diretor mais violento de todos os filmes de spaghetti western. Então que assim, o Sérgio Leone, ele tinha um modo de lidar com o filme. E ele levava a violência dentro do limite. No caso do Sérgio Corbucci, ele levava a violência num extremo inimaginável até então. Então são aquelas cenas do Django, tipo, catando aquela metralhadora, tipo uma Gatling e matando todo mundo. Você ter 20 pessoas sendo mortas, as pessoas sendo torturadas durante as cenas, assim. Tem uma cena do Django, quando o pessoal vem confrontá-lo, que aí o Rogério Deodato fala, né? Ele fala assim, a gente tinha imaginado aqui, quando a gente foi fazer essa cena, vem todo mundo confrontá-lo no final, né? Aí ele falou que os atores eram muito feios. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar umas máscaras vermelhas nele, tá? E ficou um lance meio Ku Klux Klan, assim. Então ele sempre teve esse lance de juntar a violência contra uma sociedade que permitiu que essa violência fosse um instrumento eficaz e ter esse caráter revolucionário. É muito gostoso de assistir, ele é rapidinho, ele tem 1h17 minutos, ele saiu ano passado, mas eu só vi agora na Netflix, tá? E assim, vale muito a pena. Tem o Franco Nero dando depoimento, o Jair Deodato, o Quentin Tarantino participando. E aí o Quentin Tarantino vai explicar, então você vai entender onde que o Quentin Tarantino foi influenciado pelo Sérgio Corbucci, né? E aquele Django que ele vai fazer agora atual. Então ele ficou pensando, o Quentin Tarantino, porque o Sérgio Corbucci nunca quis filmar nos Estados Unidos, ele nunca foi convidado. Talvez ele tenha sido, mas ele nunca foi filmar nos Estados Unidos. E aí quando o Quentin Tarantino foi fazer o primeiro faroeste dele, que é o Django, que inclusive tem vídeo aqui no canal, ele pensou o seguinte, ele falou, o que poderia ser e resumir essa ideia que o Sérgio Corbucci coloca nos filmes dele, de faroeste. Ou seja, ser antissistema, revolucionário e extremamente violento. O extremamente violento a gente viu na sequência do filme. Mas quando ele pensou nessa cena do Django, lutando contra os caras que parecem cavaleiros da Ku Klux Klan, ele teve a sacada dele. Ele falou, vou fazer um filme em que o protagonista vai ser negro, na época da escravidão, assumindo um papel de branco. Ou seja, que é coisa mais revolucionária do que aquela proposta em que o Quentin Tarantino fez dentro do filme do Django. Ou seja, o Django é negro, ele é um caçador de recompensas numa sociedade racista. É genial, assim. Então ele faz esses paralelos, ele conta umas histórias interessantes. Ele tem umas epifanias, assim. É legal esse filme, esse documentário eu assisti até o finalzinho, assim, que o Quentin Tarantino ele faz uma reflexão sobre o que seria, o que o Django estaria buscando quando ele foi com o caixão até aquela cidade. Inclusive esse filme também tem aqui a análise dele. Que ele provavelmente estaria voltando numa cidade, isso é a ideia do Quentin Tarantino, ele falou, ó, isso é livre meu, que o Django naquele filme, ele volta não para ver a mulher dele, o túmulo da mulher dele, mas que ele lutou com um soldado negro, que era de uma cidade racista, e quando ele volta na cidade, ele vai encontrar a mulher do cara morta. Por quê? Porque ele tinha prometido pro cara que ele ia fazer uma homenagem e tal.
Doideira, mas muito interessante e vale muito a pena. E, meu, como é gostoso ouvir o Quentin Tarantino dar entrevista, falar, assim, e você conhecer melhor a história do cinema. Aí eles vão contar algumas histórias, né, tipo, que quando estourou o Bang Bang italiano, você tinha várias produções ao mesmo tempo, então um cavalo fugia para no cenário do outro. Então as cidades de cinema que se criaram na Itália, que era um local em que vários estúdios filmavam ao mesmo tempo, como eu falei no documentário do Bang Bang italiano. Mas vale muito a pena. Então eu recomendo Django e Django da Netflix. Assiste lá, é um documentário curtinho, mas muito, muito, muito legal. E se você for fã de faroeste, vale muito a pena assistir. É legal porque ele vai falar de várias obras importantes. Então não só do Django, do Franco Nero, a trilogia que tem o Mercenário, Companheiros, né? Ele vai falar do... Clay... como que é o nome? Puta! Ele tem aquele que o Navarro Joey, né? Então ele vai analisar vários filmes da obra do Sérgio Corbucci. Puta, esqueci o Minnesota Clay, que ele vai analisar esses filmes e colocar numa perspectiva e fazer todas essas referências que eu falei de leitura. O lance revolucionário, o lance da sociedade sendo humilhada. Por exemplo, tem, se eu não me engano, acho que é no Minnesota Clay, que ele tem, no final, tá todo mundo deitado no chão, assim, nu da cidade, se arrastando, e ele vem para salvar aquelas pessoas. Ele tem um personagem que ele é mudo, então o Sérgio Corbucci, ele vai fazer um filme que vai marcar a época, que é O Silencioso, que é um personagem que ele não fala o filme todo. O protagonista não vai falar o filme todo. Por quê? Aí ele vai mostrar uma hora, ele tem uma marca de uma forca, então ele rompeu as cordas vocais. Fora que, no caso do Sérgio Corbucci, ele vai matar um protagonista na história dele. Ou seja, qualquer pessoa pode morrer. Tem uma análise que ele faz de um filme que é um casal, que ele fala, isso aqui pra mim, se você olhar, aí tem o Telly Savalas, que é o antagonista. Ele fala aqui, se você olhar o filme na perspectiva do Telly Savalas, quem é o protagonista é ele, porque essa dupla que ele está enfrentando, aí ele fala que parece o Charles Manson e a Squeak, que é a seguidora dele mais fiel da família Manson. Ele fala, se você olhar assim nessa perspectiva, e é aquilo que eu tinha falado antes, o vilão de um filme, ele pode ser o... Opa, esqueci o microfone de novo. O vilão de um filme pode ser o herói de um filme, ele vai ser o vilão de outro, assim. Então, muito legal, muito interessante, dá uma olhadinha lá. O poema de hoje, ele chama Revoluções. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que é justamente essa ideia dele ser antissistêmico e que sempre vai ter alguém vindo para poder combater isso daí. Revoluções. Há uma revolução acontecendo nesse exato momento. Em algum lugar, uma jovem mente questiona todos os dogmas e não permitirá de modo algum partidos ou igrejas, família ou escola perverterem a guerra, perverterem a pureza da nova ordem a ser estabelecida, até que outra jovem mente reinicie esse incessante e essencial processo de reciclagem ideológica. O Tarantino ele vai colocar isso na perspectiva do cinema, né? Como que uma obra influencia novos diretores e esses novos diretores vão formar um novo tipo de cinema. Então, por exemplo, é uma homenagem dele ao Sérgio Corbucci, mas ao mesmo tempo colocando de onde vêm as raízes dele e um novo cinema revolucionário, que foi o que o Tarantino acabou fazendo. Diz aí, você já assistiu esse seriado? Você gosta dos filmes do Sérgio Corbucci? Você sabia que tinha essa obra? Eu esqueci de falar alguma coisa? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, vem participar do rolê nosso aqui e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.